Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda e junto com a Michelle nós vamos falar sobre a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Para começar, a gente fez um destaque aqui de um trecho de uma descrição do Edésio Fernandes sobre os assentamentos informais, mas que cai muito bem no nosso tema no quesito geral. Ele fala o seguinte: os assentamentos informais e a consequente falta de segurança da posse, vulnerabilidade política e baixa qualidade de vida dos seus ocupantes que lhes são características, resultam não somente do padrão excludente dos processos de desenvolvimento, planejamento e gestão das áreas urbanas, mas também na natureza de ordem jurídica em vigor. Ao longo do processo de urbanização intensiva, mercados e regimes jurídicos elitistas não têm oferecido condições suficientes, adequadas e acessíveis de acesso à terra urbana e à moradia para os grupos sociais mais pobres, assim provocando a ocupação irregular e inadequada do meio ambiente urbano. Nesse sentido, a Lei 11.481 de 2007 instituiu mais 2 incisos no artigo 1225 do Código Civil. Coloca como direitos reais a concessão do uso especial para fins de moradia, o inciso 11º, e o 12º da concessão do direito real de uso. Os dois institutos referem-se a áreas públicas geralmente invadidas e urbanizadas por favelas, são regularizações jurídicas das áreas favelizadas, ou seja, atende à função social da propriedade. Constituem alternativas de regularização fundiária possível, já que não pode haver uso capião das áreas urbanas, segundo o artigo 183, parágrafo 3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal. Agora eu vou entrar no mérito da concessão de direito real de uso. O Decreto-Lei número 271, de 28 de fevereiro de 1967, no seu artigo 7º, que teve nova redação pela Lei número 11.488, de 31 de maio de 2007, institui o seguinte: é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Aí eu coloquei aqui a definição que o Celso Antônio de Bandeira Melo dá para a CDRU. É o contrato pelo qual a administração transfere, como direito real ou resolúvel, o uso remunerado ou gratuito de terreno público ou do espaço aéreo que o recobre para que seja utilizado com fins específicos por tempo certo ou indeterminado. Então, em resumo, a CDRU alcança terrenos públicos e particulares, pode ser gratuita ou onerosa, admite estipulação de tempo certo ou indeterminado e é um direito resolúvel. Tem por finalidade a regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Admite transmissão por ato intervivos ou causa-mortes e é outorgada por termo administrativo ou escritura pública e requer o registro no cartório de registro de imóveis. Observações. Desde a inscrição da CDRU, o concessionário passa a ter todos os direitos de uso para finalidade específica. Então, ele fica responsável por todos os encargos administrativos, cíveis e tributários. A concessão se resolve antes do prazo final, se o concessionário der finalidade distinta daquela estipulada em contrato ou se ele descumprir qualquer outra cláusula do contrato e ele perde as benfeitorias nesse caso. A Lei 8.666, que é a Lei das Licitações, estabelece que na CDRU ocorre a concorrência da modalidade de licitação, valendo inclusive o emprego no tipo de licitação de maior lance ou oferta. No entanto, a gente tem algumas exceções, né? Então, são exceções, não precisa de licitação, no caso de ser utilizado em programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, se destinar a imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, inseridos nos mesmos programas da linha anterior, que eu acabei de ler, ocorrer de terras públicas ou rurais da União, na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares para fins de regularização fundiária, e quando o uso se destinar a órgão ou entidade da administração pública, e por fim, quando se destinar a pessoa natural,
que tenha implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação massa e pacífica e exploração direta sobre a área rural limitada a 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares. Aí eu achei 2 julgados que eu achei interessante para a gente ver como é a revogação na prática. Os 2 são o caso de ausência de licitação. Então, vamos ao primeiro. Apelações cíveis, ação civil pública, concessão do direito real de uso particular, imóveis públicos, licitação, necessidade, inocorrência, possibilidade de efetiva competição, comprovação, princípios constitucionais, violação, nulidade do ato. A concessão de direito real de uso de imóvel público a particular deve ser precedida de autorização legislativa e licitação, obrigatoriamente na modalidade de concorrência, na forma estabelecida pelos artigos 37, inciso 21 e 23, parágrafo 3º da Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações. Além de não ter sido efetuado qualquer procedimento administrativo de justificativa quanto à ausência de realização da licitação, foi demonstrada nos autos a efetiva possibilidade de competição, haja vista a existência de mais de uma empresa interessada na concessão do direito de real de uso de imóveis na região. No caso concreto, a não realização de licitação ensejou o inegável privilégio ao particular que escolheu seus imóveis primeiro, de modo que apenas os restantes puderam ser oferecidos aos interessados mediante ampla concorrência, configurando evidente violação não só ao princípio da legalidade, como também da moralidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, diante da comprovação de ofensas a diversos princípios constitucionais. Está o Poder Judiciário autorizado a dar cumprimento ao princípio da legalidade sem interferir no mérito do ato administrativo, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei autorizativa e nulidade da respectiva concessão do direito real de uso dos imóveis públicos sem licitação. Esse caso aqui é de Minas Gerais, né? Agora a gente achou um caso específico aqui de Palmas. Apelação civil, ação civil pública, concessão do direito real de uso, favorecimento de associação particular, dispensa de licitação indevida, Lei Complementar número 242 de 2011, declaração incidental de inconstitucionalidade. Aí eu fiz o recorte da Lei Complementar. A Lei Complementar é a seguinte, vou ler o primeiro artigo. Fica deferida a concessão do direito real de uso à Associação Atlética Atenas, inscrita no CNPJ sob o número, por um período de 10 anos, de área de 11.000 metros quadrados, parte do imóvel denominado de APM 08 da quadra Arce 62, loteamento Palmas, segunda etapa, fase 1, com área total de 15.111,82 metros quadrados, matrícula X, para implantação de projeto esportivo de interesse social, conforme processo administrativo número 044757/2011. Continuando. Nulidade dos atos praticados com fundamento do diploma legal, determinação de indenização pelas benfeitorias realizadas, acolhimento da pretensão autoral, sentença reformada. O Tribunal Pleno dessa colenda Corte, julgando o incidente instaurado nos presentes autos, declarou a inconstitucionalidade com efeitos ex-tunc da Lei Complementar número 242, bem como a nulidade dos atos praticados com fundamentos no diploma legal, em especial no contrato 10/2011, a averbação e anotação da matrícula, determinando o retorno da área à categoria de bens de uso comum do povo e garantindo o direito da associação recorrida a ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lei. Recurso provido. Então, nesse caso, não houve a violação por parte dos concessionários, e sim uma questão de trâmite para a concessão do direito real de uso. Então, foi determinado que eles fossem ressarcidos pelas benfeitorias já realizadas na quadra, e a quadra volta a ser de uso comum. A concessão de uso especial para fins de moradia está positivada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo norma de conduta a todos imposta e de direito subjetivo, posto que o indivíduo pode provocar o Estado para fazer valer a sua pretensão, e ainda direito real oponível contra todos. Assim, trata-se de um instituto inédito que impõe ao Estado o dever de regularizar a posse informal da terra. E o berço do poema é o edifício Wilton Paes de Almeida, localizado no Lago do Paissandu, em São Paulo, tomado pelo fogo, desabou em aproximadamente 90 minutos sobre corpos ainda vivos de inúmeros ocupantes sem terra. Aí, no caso, eram 24 andares,
120 famílias moravam nesse local. É um prédio arquitetônico e assim, é no centro da capital de São Paulo. Aí a estrutura que está mostrando foi devido à energia que era puxada para esse local, era de um poste da avenida. E aí tinha num plug 3 tomadas anexadas lá, levando eletricidade. Com isso teve esse incêndio, ocasionou e teve grandes proporções de perdas. A posse, até 22 de dezembro de 2016, a ocupação é pelo prazo de 5 anos, posse ininterrupta e sem oposição, imóvel localizado em zona urbana, ocupação para moradia do possuidor ou de sua família. No caso, eles se apropriam de imóveis abandonados pelo setor público com o fim de ter moradia na parte central da cidade, para que haja mobilidade. Também no centro já existe uma estrutura de creche da cidade, igualmente aqui em Palmas. Tem os grandes vazios de terrenos, dado pela especulação, e aí quando se pensa em fazer moradias para a população mais pobre, atualmente não se faz nas zonas centrais, fazem nas zonas esparsas, e com isso prejudica, porque precisa de todo um investimento em infraestrutura e prejudica essas pessoas também no acesso ao emprego, porque a maioria tem muitos filhos e precisam do auxílio do Estado também. Aí só para complementar, no caso da concessão especial para fins de moradia, o imóvel continua sendo público, tá? Só é concedida a licença para moradia, o que distingue da usucapião, que não pode acontecer com bem público. E no é interessante que a ocupação tem que ser para moradia do possuidor, mas pode acontecer da pessoa ter um pequeno comércio, mas se ela morar lá, não é revogada a concessão. Já nesse caso também não aceita dar cessão a terceiros, tem que ser ele o morador. E o título deve ser registrado no cartório de registro de imóveis para que tenha eficácia erga omnes. Admite-se a transmissibilidade por inter vivos ou causa-mortes. E a obtenção do título e concessão para fins de moradia dá-se-á pela via administrativa perante o órgão competente da administração pública ou pela via judicial em caso de recusa ou omissão por parte deste. A COEM permite aos residentes utilizar o terreno como garantia de investimento, distingue-se do usucapião por não transferir a propriedade da terra do Estado para os indivíduos. O direito à terra fica desassociado do direito de superfície. Se o imóvel possui mais de 250 metros quadrados, for utilizado por mais de um possuidor e não for possível identificar individualmente a área ocupada, a concessão será feita de forma coletiva, na forma de fração ideais limitadas a 250 metros quadrados. Se o concessionário der ao imóvel destinação diversa da moradia, para si ou para sua família, se o concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural, uma vez que a concessão deve ser única. Ela só consegue única vez esse benefício. Admite-se a transmissibilidade por ato inter vivos ou causa-mortes. Referências bibliográficas estão aí. Bom dia. Eu, Rafaela, junto com o Breno, a gente vai apresentar sobre usufruto, uso, habitação e renda constituída sobre imóvel. Aqui está nosso resumo do trabalho, a gente vai mandar uns slides no grupo para vocês. Metodologia, aí a gente já vai começar o conteúdo.
Bom dia. Falando um pouco sobre o usufruto, aqui está o conceito. Ele é classificado como usufruto o direito real de retirar utilidades e proveitos de bens durante um determinado tempo e que, ao se encerrar, não se altere a substância da coisa. Ou seja, você usa a coisa, você retira os frutos dela, mas você tem que entregar como você recebeu, né? Segundo o artigo 1330 do Código Civil, o usufruto pode recair sobre bens móveis ou imóveis, podendo ser em patrimônio inteiro ou em parte dele. Mas a gente vai discutir isso um pouco na parte das espécies. Sendo assim também com os frutos, porque a importância do usufruto é a fruição. Cabe destacar que o usufruto de bem imóvel, quando não resulta em uso capião, se constitui a partir do registro no cartório de imóveis. Aqui, quanto aos sujeitos, nós temos o proprietário, que ele é o dono da coisa, ele tem o direito real sobre a substância da coisa, e ele tem a prerrogativa de dispor dela e a expectativa de recuperar a propriedade plena pelo fenômeno da consolidação. Ou seja, quando termina o usufruto, o proprietário da coisa, ele tem a expectativa de recebê-la da mesma forma que ele a entregou. O usufrutuário é que ele recebe os direitos de gozo e uso, dos quais se torna titular após um tempo determinado. Ou seja, podemos ver que o que classifica especialmente o usufruto é por ele ter um tempo determinado de ocorrer a fruição da coisa. As características: ele é inalienável, está no artigo 1393 do Código Civil. Por ele ser inalienável, supõe-se também que ele seja impenhorável. E aí ele é um direito real sobre coisa alheia, ou seja, você está tendo o uso, o gozo e a fruição de uma coisa alheia, ou seja, não lhe pertence. Ele tem caráter temporário, porque como é que você vai, se você tiver o uso sem um tempo determinado, não vai ser mais usufruto, vai ser o uso capião, no caso. Que aí o uso capião, o usufruto, quando ele pode ocorrer no final de se transformar no uso capião prático. Você está usando e gozando do uso de uma coisa alheia, só que no final há a posse dessa coisa. Aqui é as formas de constituir o usufruto. A primeira forma é a por determinação legal, que, ou seja, está estabelecido na lei que vai ter usufruto. Tem alguns exemplos aqui que eu coloquei. O usufruto dos pais sobre os bens do filho de menor. Ou seja, o menor ele tem uma determinada, por exemplo, ele recebeu uma determinada herança, alguns bens que são dele, porém, enquanto ele não estiver na maioridade, quem vai definitivamente estar sobre, digamos assim, o uso e a fruição desses bens podem ser os pais, porque ele não vai ter a maioridade para ele poder assumir as utilidades desse bem, por exemplo. Aqui também tem do cônjuge sobre os bens do outro, quando lhe compete tal direito. Dos silvícolas, na hipótese do artigo 203, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal. E, por fim, da brasileira casada com estrangeiro sob regime que exclua a comunhão universal por morte do marido sobre a quarta parte dos bens deste, se o casal tiver filhos brasileiros, e de metade se não os tiver. Agora, a segunda forma de se constituir o usufruto é o ato de vontade. Isso daqui é o que contém no testamento, porque é vontade da parte, e também no contrato. Na primeira hipótese, que é no caso do contrato, o ato pode ser oneroso ou gratuito, inter vivos ou mortis causa. Agora, o último é o negócio jurídico. No caso dos bens móveis, se dá a partir da tradição, ou seja, a entrega da coisa. E no caso dos imóveis, tem que ter o registro em cartório, bonitinho. E usufruto. Aqui, um fim que eu coloquei, uma coisa que eu achei importante, é o usufruto decorrente do direito de família, ele não necessita de registro. Aqui são algumas espécies, como você pode classificar o usufruto. A primeira é a forma com que ele se origina, basicamente. Que ele pode ser pela forma legal, como foi falado, né? Das formas lá que vocês viram, como, por exemplo, filho de menor, que os pais usufruem até ele atingir a maioridade. Que ele já está lá especificando quais as pessoas são beneficiadas na lei por esse usufruto. E tem o convencional, que resulta de um negócio jurídico, seja bilateral, inter vivos, como o contrato, em geral sob forma de doação, né? Seja unilateral e mortis causa, como o testamento. Observação importante: o usufruto constituído por uso capião ele não se enquadra em nenhuma dessas duas. Aqui, quanto à duração, ele é temporário quando você coloca lá o tempo de vigência específico, ou seja, ele tem um tempo. Por exemplo,
se ele for lá, tiver lá especificado que ele vai durar 4 anos. Ele é temporário, ele estabeleceu um tempo, né? Porém, ele é vitalício quando ele coloca até a morte do usufrutuário, ou seja, enquanto o usufrutuário estiver vivo, ele vai usufruir daquela coisa. Que aí, ele, no caso, ele vai ser vitalício. Quanto ao objeto, ele pode ser próprio, coisas inconsumíveis ou infungíveis. É importante destacar que porque ser próprio ou impróprio, porque quando você está falando inconsumível ou infungível, você vai poder entregar a coisa num estado que você a recebeu para usufruir, né? Quando ele é impróprio, tem consumíveis e fungíveis. Como é que você vai entregar uma coisa de volta se o usufruto em si vai consumir ela? Não tem como você entregar ela da mesma forma. E nesse caso, ele é classificado em especial como quase usufruto. Porque no final ele vai ter que entregar a coisa em quantidade, qualidade e valor em mesma espécie também. Ou em valor decorrente, ou seja, pecúnia. Quanto à extensão, ela pode ser universal, ou seja, recai sobre uma totalidade de bens, ou seja, sobre todos os seus frutos em geral. Ele pode ser particular, ele incide sobre um objeto determinado. Você determina o objeto desses usufrutos. Estamos falando de uma fazenda, por exemplo. Nós poderíamos recair o usufruto sobre a universalidade dessa fazenda. Ou particular, nós poderíamos incidir ela sobre uma determinada dado objeto, por exemplo, uma determinada plantação. E no final temos o pleno, que ele compreende todos os frutos e utilidades que a coisa produz. Esse daqui é o tudão. Tá? Todos os frutos, tudo que essa coisa estiver produzindo vai ser de fruição do usufrutuário. E tem um restrito, que ele vai restringir o gozo de algumas coisas. Você não vai poder fruir de tudo que está na coisa. Quanto aos titulares, esse daqui é simultâneo, tem 2 pessoas ao mesmo tempo vão usufruir da coisa. E o sucessivo, que é instituído em favor de uma pessoa para que quando essa morrer, ela possa transmitir esse usufruto para um terceiro. Esses daqui são direitos, eu coloquei diretamente a lei, porque eu achei que não dava mais para resumir como estava aqui, que estava bem direto. Aqui são basicamente os direitos do usufrutuário, como você pode ver, posse, uso, administração e percepção dos frutos. Foi o que eu coloquei lá no começo, como as características do usufruto, né? Ele vai ter a posse durante o período do usufruto, o uso, aí ele vai administrar essa posse e vai poder recolher os seus frutos, né? Aí no 1395, quando o usufruto recai sobre os títulos de crédito, o usuário tem direito de perceber os frutos e cobrar respectivas dívidas. Ou seja, quando ele usufrui de um título de crédito, ele vai lá, e o título de crédito supõe ser a coisa, os frutos são as dívidas desse título de crédito. Cobradas as dívidas do usufrutuário, aplicará de imediato a importância em títulos de mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal com cláusula de atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem cargo pagar despesa de produção. Ou seja, sei lá, tá lá com a terrinha, tá? Começou o usufruto, são seus aqueles, por exemplo, as frutas que lá tem, especificamente, eu imaginei isso. Tudo que está lá naquela terra é seu. Tem exceções quanto a questões de minerais, que aí já vai incidir sobre outra lei que regula essa questão. Mas em frutos mais diretos, não tem humanização, é tudo de quem está usufruindo. A partir de começou o usufruto, é tudo dele, não vai ter que repor depois. Os frutos naturais pendentes em tempo que cessa o usufruto pertencem ao dono. Ou seja, tudo que ele produzir, que for fruto natural, daquele lugar que ele estava usufruindo, quando cessou o usufruto, esses vão pertencer ao dono. Veja que quando começou o usufruto, os frutos naturais que estavam lá passam a pertencer ao usufrutuário. Cessou o usufruto, passam a pertencer ao dono, porque a posse vai retornar a ele. As crias dos animais pertencentes ao usufrutuário, deduzidas quantas baixas para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Esse daqui está basicamente falando sobre os animais. Você vê que é uma coisa muito relacionada aqui nesse artigo, é uma questão mais rural. Né? Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário. Você vê, eles já estavam vencidos quando começou o usufruto. Então, entende-se que ele já era do proprietário. Porém, quando tudo que for produzido na data em que cessa o usufruto, né, nesse caso do fruto civil, obviamente, ele passa a ser do proprietário. No caso dos frutos naturais, vocês veem que é diferente. No caso dos frutos naturais, quando começa o usufruto, o que já estava lá passa a pertencer ao usufrutuário. Nesse caso dos frutos civis, que já estão vencidos, começou o usufruto, ele ainda pertence ao proprietário, porque ele já estava vencido.
Porém, quando aqui cessa, estava o vencido na data em que cessa o usufruto, ou seja, foi vencido enquanto ele estava usufruindo da coisa, ele pertence ao usufruto, mesmo que a posse esteja voltando para o proprietário. Aqui, o usufruto pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar de destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Ou seja, você não pode estar lá usufruindo da coisa e mudar a destinação econômica dela. Você tem que avisar o proprietário que vai mudar o seu uso, né? Você tem, por exemplo, a coisa. Ela tem um uso determinado. No caso aqui, eu estou falando de um prédio. Você tem que usar para isso. Você não pode mudar a destinação econômica sem avisar o proprietário, porque afinal ele é o direito real sobre a coisa é dele, no fim. Aqui são os deveres do usufrutuário. Se você tem direitos, você também tem deveres. Ele tem que inventariar a sua custa os bens a receber, determinando o estado em que se acha. Ou seja, assim que ele for receber para o usufruto, ele tem que determinar direitinho o estado em que ele recebeu. Até por uma questão de segurança própria, porque como é que você vai deduzir no final que a coisa foi entregue da mesma forma que você a recebeu se você não inventariar, ou seja, desclassificar? Você dar caução de lhes velar pela conservação e entregar aos fins do usufruto, ou seja, dar garantia que você vai entregar da mesma forma que você encontrou. O primeiro dever, ele fala em receber o bem e inventariar da forma de você dizer, eu recebi assim, entendeu? Eu recebi dessa forma. No segundo, você tem que garantir que vai entregar da mesma forma que você recebeu. Conservar a coisa, evidentemente, não é sua, você vai apenas usufruir. Fazer as reparações ordinárias, ou seja, questão de pagar seguro, reparar a coisa por desgaste natural, e isso. E pagar contribuições, no caso do seguro que eu falei anteriormente, e restituir a coisa usufruída, né? Porque o usufruto, a coisa não vai ser sua, você vai apenas usufruir. Aqui sobre a extensão também coloquei o artigo, porque está bem direto, né? O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Aqui, pela perda ou renúncia ou morte do usufrutuário, ou seja, ele pode renunciar ao usufruto, eu não quero mais usufruir, estou fora. Ou se ele morrer, evidentemente, se ele morreu, não vai mais poder usufruir. Pelo termo de duração ou pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começar a exercer, ou pela cessação do motivo de que se origina, ou seja, se o usufruto se origina por um determinado motivo e esse motivo cessou, acabou o usufruto também. Pela destruição da coisa, evidentemente, se é para usufruir, você tem que entregar o mesmo estado que você encontrou. Se você destrói a coisa, você não vai poder entregar, então fim do usufruto. E pela consolidação, ou seja, pelo fim. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação. Um dos deveres era garantir o reparo, né? Garantir a proteção da coisa. Se você não fizer, existe a possibilidade do usufruto ser extinto. Títulos de crédito não dá importância de receber as aplicações previstas no parágrafo único do artigo 1395. E pelo não uso. A ideia do usufruto é usar, né? Então, se você não usa, ele é extinto. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso agora. Aí o uso está fundamentado pelos artigos 1412 e 1413 do Código Civil. E o conceito de uso é o seguinte, ele é um direito real, por meio do qual o proprietário ele vai transferir para um terceiro, no caso aí chamado de usuário, a faculdade de usar a coisa e colher os frutos. Só que aqui tem uma diferença do usufruto, porque no usufruto você pode fruir da coisa, você tem total uso e fruição sobre a coisa. Aqui no uso, não. A fruição é limitada, aí você pode só colher os frutos estritamente necessários à sobrevivência sua e de sua família, né? E aí o artigo 1412 do Código Civil, o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário, conforme a sua condição social e o lugar onde vier. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. E aí a doutrina trata que é considerado um usufruto anão, justamente por essa diferenciação em relação ao usufruto, de ser mais restrito à questão da fruição, que aí você só pode colher os frutos necessários à sobrevivência sua e de sua família, somente. Lá no usufruto você pode até enriquecer com os frutos, aqui não.
Diante da semelhança, aplica-se ao direito real de uso as regras de usufruto. Então, tudo, como é bem restrito no Código Civil, né, são só 2 artigos para falar de uso, enquanto no usufruto são mais, tudo aquilo que não for contrário à natureza do uso vai ser aplicado à regra do usufruto. Né? Aí o artigo 1413 são aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Aí o uso ele tem por objeto coisa móvel e imóvel, assim como no usufruto, e as características são: ele é temporário, indivisível, intransmissível, ele é personalíssimo, gratuito e também é um direito real sobre coisa alheia. As formas de instituição do uso pode decorrer do negócio jurídico ou de sentença judicial, pode ocorrer também de ato de inter vivos ou por meio de testamento. A extinção, assim como no usufruto, vai ser pelas mesmas regras, no artigo 1410 do Código Civil. A habitação é mais restrita ainda que o uso. Enquanto no uso você tem a fruição limitada, aqui na habitação você não tem fruição, você não pode colher fruto, nada do tipo. Aqui você vai ter só o uso. Então, o proprietário vai transmitir para você o uso sobre determinado imóvel. Somente, você só pode usar para fins de moradia, fins de residência. E aí, o conceito de habitação decorre da expressa dicção do artigo 1414 do Código Civil, que é: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-lo com a sua família. Ele diz respeito à questão de não poder utilizar dos frutos daquele imóvel. É possível dizer que a habitação é um uso de maneira restrita, sem a possibilidade de fruição sobre o imóvel. E aqui eu fiz esse quadro que mostra resumidamente a diferença entre usufruto, uso e habitação. Enquanto no usufruto, como o Breno disse, eu tenho total direito de usar e fruir da coisa, no uso já eu tenho total direito de usar a coisa, só porque no fruir ele é restrito. Então é somente para suprir as necessidades ligadas à sobrevivência do usuário e de sua família. E na habitação, o direito de usar ele é restrito, que é unicamente com a finalidade de moradia, e no direito de fruir, na habitação é inexistente. Você não pode utilizar não pode perceber os frutos daquele imóvel. Bom, as características da habitação. É personalíssimo, dado que só tem direito de moradia o habitador e sua família, não sendo passível de transferência. Não comporta aluguel ou empréstimo, conforme a leitura do artigo 1414 do Código Civil. Ele é temporário, seja pela vontade estabelecida em algum instrumento jurídico ou pela morte do beneficiário, assim como o usufruto. Ele é gratuito, pois possui em si um caráter assistencial. Aí a habitação está fundamentada pelos artigos 1414 e 1416 do Código Civil. E aqui o objeto é somente bem imóvel, porque a finalidade da habitação é residência, né? Então não tem como a habitação ser incidida sobre um bem que seja móvel. Formas de instituição: por ato de vontade, que é via contratual, ou por determinação legal, que aí pode ser por o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E aí no Código Civil está expresso lá no artigo 1836, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. E aí na Lei 9.278 também traz a questão do companheiro sobrevivente, que aí no artigo 7º. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Aí o parágrafo 1. E aí uma das peculiaridades da habitação é que ela pode ser plural. Então, o proprietário do imóvel pode conferir a mais de uma pessoa o direito da habitação. Aí o artigo 1415 diz o seguinte: se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. A extinção também, assim como no uso, é as mesmas regras do usufruto, que aí o artigo 1416 fala: são aplicáveis à habitação no que for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Aí um pouco sobre renda constituída.
A renda constituída sobre imóveis nada mais é que uma renda periódica paga a outrem. Então, aí os sujeitos têm o censuísta ou rentista, o rendeiro ou censuário e o beneficiário. Então, o censuísta, ele é o proprietário do bem. E aí ele vai beneficiar, é uma renda periódica paga e essa renda é proveniente do imóvel. Aí ele vai pagar para o beneficiário essa renda, só porque aí ele vai nomear alguém para administrar, para fazer com que essa renda seja paga para ele. Então, esse terceiro que é nomeado para administrar essa renda é o rendeiro ou censuário. E aí as características é que é um direito indivisível e temporário. E é isso, basicamente.